te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Olá, tudo bem? Bom dia, Giovana. Como vai? Beleza? Olá. Isso. Ali por que folha? Eu sou Renato Caldas. Nós estamos aqui fazendo um teste para um curta-metragem. A característica principal do seu personagem é que ele sofre de depressão. Pegou de surpresa agora. Como que você faria um personagem com essa característica? Quando você quiser. Deixa eu só pensar um pouquinho. Posso fazer um texto? Pode. Posso trabalhar por aqui? Em pé, né? Não posso pegar uma cadeira. Pode. Quer pegar uma cadeira? E tem um tempo, você quer... Pegar uma cadeira não paga nada. O mundo pra mim já não tá mais colorido, sabe? Parece tão cinza. A presença das pessoas me incomoda um pouco. Eu sinto medo também. Mas eu sempre passo que tá tudo bem. Sabe o que é você não ter motivo de acordar? Eu às vezes fico me perguntando o dia que tudo isso vai acabar. Não era ódio, não era raiva, não era rancor. É como se... Você tem que sentir pra entender. Você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. Medo do meu coração parar, ou talvez fosse até bom se ele parasse. Será que eu tô perdendo a vontade de viver? Bacana. Se isso de fato fosse um teste para um curta-metragem, provavelmente você não seria aprovado, porque o que você nos mostrou foi uma pessoa triste. Na verdade, a depressão é muito mais do que isso. Depressão tem uma série de sintomas: a falta de sono, falta de atenção,
abuso de medicamento, até diminuição de peso. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é um teste por um curta-metragem. Tem várias outras câmeras, está sendo gravada por várias outras câmeras. Ai, meu Deus. É uma ação do Setembro Amarelo, para mostrar para as pessoas que depressão não é só tristeza. Milhões de pessoas não entendem a gravidade desse problema. Foi uma surpresa, né? A gente não sabia exatamente o que seria. É um desafio, né? Na verdade, ainda assim, então... faz uma pessoa com depressão. E encenar como atriz, dependendo do sentimento que é pedido, às vezes você não tem de onde tirar. Tem tanta gente que passa por esse problema. Ele não percebe que ela tá indo para um poço sem fundo. Sensações de medo. Você tá numa caixa e você não consegue sair. Médico, recém-formado, maravilhoso, no auge da idade. Só que ele não queria viver. Ela começou a se isolar, ela não saía mais do quarto. E aí ela se jogou do prédio. E ele não conseguiu. Para o ator é muito lindo, é importante trazer um assunto tão, delicado. Muito obrigado. Imagina. Só de eu desabafar, já tá bom. Vamos lá. Tá bom? Obrigada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama muito. Deus, ele te ama tanto que ele deu o próprio Filho para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna. Deus, ele quer que você viva de verdade, viva como um ser humano, com dignidade. Deus, ele quer que você não só viva isso, mas que você transmita isso às pessoas. Que você possa se valorizar, que você possa tocar Deus, que você possa ter uma vida verdadeira. E que você também possa dedicar a sua vida a levar mais vida, a levar vida a outras pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, quero agradecer porque o Senhor nos tocou e hoje nós temos vida. E hoje nós podemos viver com propósito. E hoje nós podemos ter uma existência plena. Que nós possamos levar isso a mais e mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Vida. Vida. Hoje eu quero indicar, né, e eu vou, para essa indicação eu vou recitar versos de uma música, de uma banda que eu quero indicar para vocês. Que bom viver, como é bom sonhar. E o que ficou para trás, passou e eu não me importei. Foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você para onde você for. São versos da música Lugar ao Sol, da banda Charlie Brown Jr. Foi uma das maiores bandas do Brasil. É uma das maiores bandas dos últimos 20 anos. E o vocalista, o Chorão, na minha opinião, foi o maior poeta brasileiro dos últimos 10, 15 anos. Ele escrevia muito bem. Olha só esse outro verso aqui. O tempo às vezes é alheio à nossa vontade, mas só o que é bom dura tempo bastante para se tornar inesquecível. Ele jorrava poesia, ele jorrava criatividade. Infelizmente, num dado momento da vida dele, ele parece que se perde, tem uma crise muito forte existencial, parece que uma espécie de vazio toma conta dele e ele é encontrado morto no apartamento. Morto por causa de uma overdose de drogas.
Muitos acreditam que isso foi o suicídio, né? Que ele estava flertando com a morte já há algum tempo. E o mais chocante, ou tão chocante quanto, é que depois de alguns meses, o baixista, né, o segundo mais popular ali da banda, o Champignon, é encontrado morto com um tiro na cabeça. Ele tirou a própria vida. São coisas que eu não consigo me conformar. Como pessoas com tamanha criatividade, com tamanha beleza dentro delas, podem tirar a própria vida. Então a indicação que eu trago hoje é a discografia do Charlie Brown Jr. Eu deixei um link aqui na descrição, uma página que tem as principais músicas e os versos que, segundo quem postou, na opinião dele, são os mais bonitos. Então, que você possa investigar essa discografia, investigar as letras, você vai se surpreender com a criatividade, com a beleza do Chorão, com os arranjos dessa banda. Vamos fazer uma oração? Senhor, abençoe esse culto, abençoe agora o momento da palavra, que possamos acolher, Pai, a Tua palavra, que possamos entender, Pai, a Tua palavra, para que nós possamos tocar a vida de uma forma cada vez mais profunda. E que nós possamos transmitir vida de uma forma cada vez mais bela. Em nome de Jesus. Amém. O texto que eu vou compartilhar com você hoje é um texto muito famoso. Está lá em Êxodo 20:13. Êxodo 20:13. Diz assim: não matarás. Não matarás. Quando nós escutamos ou lemos, esse verso, não matarás, imediatamente nós relacionamos ao próximo, ao outro. Não tirar a vida do outro, não matar o outro. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com você em relação a você. Não matarás a você. Não se mate. Não tire a sua própria vida. Não se suicide. Você sabia que o suicídio é a causa de pelo menos 800 mil mortes todo ano no mundo? Isso equivale a mais ou menos uma morte a cada 40 segundos. Sabe o que isso significa? Significa que até o final desse culto, 75 pessoas, pelo menos 75 pessoas, tirarão a própria vida, se suicidarão. E o suicídio, esse mal, essa fatalidade, assola a humanidade há anos, há milênios de anos. É algo que está ligado à história do ser humano. Para você ter ideia, na Grécia, o suicídio ele era imposto em alguns casos como punição para uma contravenção da lei, para uma desobediência da lei. Pra você ter ideia, Sócrates, o filósofo, famoso filósofo, ele foi condenado a se suicidar, porque segundo as altas classes da Grécia, ele estava pervertendo a juventude. Sócrates então foi condenado a beber veneno. Ele foi condenado a se suicidar. Em algumas culturas, o suicídio é visto como ato heróico. Por exemplo, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, você já deve ter ouvido falar dos kamikazes. Kamikazes eram os pilotos de avião que depois que acabava a munição, eles corajosamente se atiravam contra o inimigo, explodindo o avião e tirando a própria vida. Então, na cultura japonesa, pelo menos nesse momento da história, nesse recorte, o suicídio era visto como um ato de coragem. Mas em outras culturas é visto como um ato de covardia. Por exemplo, alguém que, por ter contraído uma dívida enorme ou por ter sofrido algum tipo de humilhação, resolve tirar a própria vida, resolve se suicidar. É visto pela sociedade, como um covarde, como alguém que não teve o preparo, a coragem, a hombridade suficiente
para enfrentar. Então é visto como um covarde. O suicídio também é tema de filosofia. Albert Camus, né, filósofo francês, ele diz o seguinte: só há um problema filosófico verdadeiramente sério, que é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. Ele está colocando aqui, né, qual o sentido da vida, se tem sentido. E para isso, talvez, descobrindo que não tem, o suicídio seja uma alternativa a ela. É tema também religioso, né? Nas várias religiões do mundo, principalmente nas religiões monoteístas, né? Islamismo, judaísmo e o cristianismo, o suicídio é falta grave, talvez seja entre as 3 faltas mais graves que um ser humano pode cometer. Porque entende-se que quem deu a vida ao homem foi Deus. Portanto, somente ele tem o direito de tirar. O homem, então, tirando a própria vida, ele está, em certa medida, tomando o lugar de Deus, tomando uma posição radicalmente autônoma. O fato é que o suicídio hoje é uma questão de saúde pública mundial. É algo que deve ser combatido, é algo que deve ser tratado. E qual o motivo principal para que alguém tire a própria vida? O motivo principal, segundo pesquisas, é que o suicídio ele é visto como uma forma de fuga, de alívio das pressões. Pressões estas causadas por culpa, remorso, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, etc. Então, para o peso da vida que essas causas podem trazer, o suicídio acaba sendo uma saída. O suicídio acaba sendo uma forma de resolver essa pressão. Outro dado que eu quero trazer é que a maioria dos suicidas são homens. A maioria dos suicidas são homens. Mais da metade dos que se suicidam são homens. Mas um dado muito interessante é que as mulheres tentam mais se suicidar do que os homens. O que isso quer dizer? As mulheres, elas flertam mais com suicídio, mas quando tentam, não têm uma efetividade tão grande como os homens. Então, pensando no perfil do suicida, esse homem, ele normalmente tem entre 20 e 39 anos de idade, e ele pertence a uma classe média. E quando eu falo classe média, eu estou me referindo muito mais a um estilo de vida, a uma ideologia, a uma filosofia de vida, do que ao valor que ele recebe por mês. Tá? Então, o que é uma mentalidade de classe média? Uma mentalidade de classe média são as pessoas que acreditam que o dinheiro, que a economia vai trazer algum tipo de ascensão social, de reconhecimento da sociedade. Então, essa filosofia, esse estilo de vida econômico se baseia onde? No consumo. Quanto mais eu comprar, eu sou mais reconhecido na sociedade, eu sou mais reconhecido socialmente. Quanto mais eu ascender profissionalmente, quanto mais alto eu chegar na hierarquia de uma empresa, eu serei reconhecido, eu terei um lugar de destaque. Ou seja, a mentalidade da classe média é uma mentalidade baseada num viés, numa ideologia econômica, uma ideologia principalmente marcada pela ascensão profissional e pelo consumo. Haja visto, olha só, haja visto que os países ricos ou emergentes, ou seja, os países com uma forte aceleração econômica, são os países em que o suicídio se apresenta nos maiores números. O Brasil está em 8º. Outra coisa muito interessante é que países com uma rigidez moral e de costumes mais forte são onde aparecem o maior número de suicidas.
Países, então, altamente conservadores. E quando eu falo conservador aqui, eu estou trazendo o termo pejorativo, o termo negativo da palavra. Países que são presentes um forte machismo, um forte racismo e uma forte homofobia apresentam números mais elevados de suicidas. Não é à toa que dentro dessa faixa etária que eu trouxe, de pessoas de 20 a 39 anos, negros e homossexuais são os que encabeçam as taxas de suicídio. E lembra, as mulheres tentam mais do que os homens se suicidarem. Isso é uma marca do machismo. Isso é uma marca do machismo. Portanto, o suicídio ele ocorre por quê? Porque a pessoa ela quer se sentir pertencente à sociedade. Ela quer se sentir participativa de uma sociedade, de um grupo. E por vezes não consegue. E por se sentir fracassado, por não conseguir participar, por não conseguir se relacionar, prefere tirar a própria vida. São pessoas que se deprimem. São pessoas que entram numa espécie de depressão, se sentem fracassadas, deprimidas. Para combater o suicídio, profissionais da saúde, eles dão algumas dicas, né? Por exemplo, quando o depressivo, quando essa pessoa que se sente excluída, está depressiva, for conversar com você ou te procurar, primeira coisa, evite colocar um julgamento. Evite se posicionar de forma crítica. Não trate o depressivo como alguém que está sendo fresco, né? Que está dando uma de coitadinho, que está simulando uma espécie de fragilidade, né? Falam mimimi. Né? Você não deve tratar a depressão, essa pessoa, como se o que ele sente é algo sem importância. Você deve dar amor. E uma forma de dar amor é permitir a aproximação e se aproximar da pessoa. É ter disposição para conversar, para caminhar junto, para trocar uma ideia, para bater um bom papo. Ou seja, é possível prevenir, evitar e curar quem está flertando com o suicídio. E nós como igreja? E nós como seguidores do Evangelho? Nós temos responsabilidade com isso? É claro que temos. Sobretudo nós que defendemos ter a vida, que defendemos viver a verdade. Sobretudo nós somos extremamente responsáveis por essas pessoas que estão flertando com a morte. E quando eu olho para a igreja, como nós, como igreja, devemos nos comportar, nós temos que olhar para quem? Para o fundador da igreja, para Jesus, para Cristo. Sabe por quê? Jesus imprime vida e não morte. Jesus imprime vida e não morte. Jesus imprime vida e não morte porque ele é companheiro. Jesus Cristo é um grande companheiro. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, parte B, diz assim: E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Sabe o que isso quer dizer? Jesus está ao seu lado. Jesus, ele se preocupa com você. Jesus, ele quer se conectar com você. Jesus, ele é o bom pastor que percorre junto a você o caminho. Seja esse caminho um caminho de nebuloso, um caminho de vale de sombra e de morte. Ele está lá com você, está te consolando, está te encorajando, está te fortalecendo, está te animando. Ou seja, no momento bom da vida, no momento de alegria, ele está lá para comemorar, para se alegrar com você. Nós precisamos dessa companhia. E Jesus, ele te acompanha. Ele te acompanha não porque ele tem algum tipo de interesse.
Não porque ele espera que você dê alguma coisa. Não. Ele te acompanha porque ele te ama. Ele te acompanha porque ele te ama. É lógico que se você retribuir a amizade dele, que se você retribuir o amor que ele te dá, ele vai se sentir muito bem. Porque ele fala que a relação conosco não é mais de senhor e servo, mas é de amigo. Jesus é seu amigo. Jesus, ele imprime vida e não morte, porque ele é amigo, ele é companheiro. Mas Jesus imprime vida e não morte, porque ele, como eu disse, ele se importa com você. Essa companhia, ela é pautada pelo amor. Essa companhia, ela é pautada por uma importância que ele dá a você. Importância essa, tão grande, que ele deu a própria vida para que você tenha vida. Para que você possa viver de verdade, viver com propósito. Jesus, ele se importa com você. Ele conhece as suas fraquezas, ele conhece as suas fragilidades, ele conhece os seus defeitos. E, na verdade, não são defeitos. Ou melhor, o que é o defeito? O defeito nada mais é do que uma qualidade desregulada, ou para mais ou para menos. Por exemplo, a qualidade de se amar, o amor próprio. É muito importante você se amar. É muito importante você ter um amor próprio, um reconhecimento de quem você é. Mas, se esse amor próprio ele é maior do que deveria ser, ele se desregula para mais, você passa a se amar tanto que você se torna egoísta. Você começa a acreditar que você é o centro do universo, que só você existe. E começa a tratar os outros de forma desumana. Só você é humano, o outro é um desumano, talvez um objeto. Mas quando esse amor próprio ele desregula para baixo, é estabelecida uma espécie de baixa autoestima. Você começa, de certa forma, a se odiar. Você começa, de certa forma, a não gostar de quem você é. Você começa a se menosprezar diante dos outros. Você se desvaloriza. E o depressivo, uma das características do depressivo é ter esse amor próprio alterado, né? Ele pode ser tanto egoísta quanto ter uma baixa autoestima. O depressivo, ele tem algumas características, né? Alguns têm compulsões, né? Compra demais, come demais. Outros começam a perder o ânimo pela vida, começam a deixar de fazer coisas que eles amavam fazer. E quando a gente deixa de fazer o que a gente gosta, a gente está deixando de viver. Então Jesus, ele se importa com você. Jesus, ele quer te ensinar a regular as suas qualidades, para elas deixarem de ser defeitos e voltarem a ser uma espécie de potência de vida. Jesus imprime vida e não morte, porque ele se importa com você. Jesus imprime vida e não morte porque ele não é preconceituoso. Jesus, ele olha para o ser humano como ser humano. Ele olha para o ser humano como pecador, como alguém que erra, como alguém que pisa na bola. Se você observar a vida de Jesus, ele era rodeado pelos mais variados tipos de pessoas. Jesus, ele acessou ricos, conversou com pessoas que tinham muito dinheiro, mas também caminhou com muitos e muitos pobres. Jesus Cristo, ele não olhava para a classe econômica. Ele se relacionava com toda e qualquer classe econômica, principalmente com os que tinham uma classe econômica desfavorecida, com os pobres. Jesus Cristo, ele caminhava com pessoas que eram fisicamente sadias, mas ele também se relacionava com enfermos. Quantos e quantos milagres Jesus imprimiu? Quantas doenças Jesus curou? E quantas pessoas então sadias agora caminhavam junto a Jesus? Jesus, ele caminhava com as pessoas doentes de espírito.
E a doença espiritual, muitas vezes, ela não aparece na fisionomia. Mas Jesus, ele olhava dentro das pessoas. Ele tinha esse altruísmo, esse trocar de lugar. Ele acessava o íntimo da pessoa. E ele sabia como tratar as enfermidades espirituais. Jesus, ele acessava os estrangeiros, os refugiados. Jesus, ele não era xenófobo e nem racista. Jesus, ele acessou a mulher samaritana. Jesus, ele acessou os mais variados tipos de pessoas. Aliás, Jesus não era loiro, branco, de olhos verdes. Possivelmente Jesus, ele tinha um tom de pele mais para o negro do que para o branco. Ou seja, ele se fez aceito. As pessoas queriam acompanhar Jesus. Jesus também é marcado pelo reconhecimento que ele dá às mulheres. Quantas e quantas mulheres caminhavam junto a ele. Quantas e quantas mulheres aprenderam com ele, evangelizaram em nome dele. Jesus, ele restaura a dignidade das mulheres. Jesus não é machista. Jesus, ele não é preconceituoso. Jesus imprime vida e não morte, porque Jesus não é preconceituoso. Interessante, né? Jesus, ele caminhava com todo mundo. Jesus era amigo, ele acompanhava todo mundo. Jesus se importava com todo mundo. Jesus, ele acompanhava. E ele não julgava ou criticava de forma superficial ou num primeiro encontro, de primeira vista. Jesus, ele acompanhava. Jesus imprime vida e não morte. E hoje Jesus continua imprimindo vida e não morte. Principalmente por meio da igreja. Por meio de você que se diz seguidor do Evangelho. Você representa Jesus. Paulo diz, somos embaixadores de Cristo. Portanto, cristão, você tem a responsabilidade de se importar com o próximo. Você tem a responsabilidade de não exercer nenhum tipo de preconceito com o próximo. Você tem a responsabilidade de ser companheiro. E, sobretudo, você tem a responsabilidade de ser como Cristo. Doar a sua vida para dar vida. É isso mesmo. Doar a sua vida para dar vida. Você, como seguidor do Evangelho, como seguidor do caminho, tem a responsabilidade de imprimir vida e não morte. Que você possa ser uma vírgula e não o ponto final. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu tenho às vezes medo, porque eu sinto essa explosão de vida dentro de mim. Às vezes eu sei que eu tenho que comunicar isso, mas às vezes eu me sinto inseguro. Eu quero pedir para o Senhor tirar esse medo de mim, porque talvez esse medo de imprimir vida no outro esteja fazendo com que o outro não tenha oportunidade de viver. Esteja fazendo com que o outro esteja flertando com a morte. Talvez o outro venha se matar porque eu tive medo de expressar a vida. Pai, me ensina a ter mais vida, me ajuda a ter mais vida, mas sobretudo, me encoraja, Pai. Me encoraja a explodir a maravilhosa vida que é o Senhor. A comunicar a maravilhosa vida. Que eu seja esperança e não covardia para o outro. E não egoísmo para o outro. Em nome de Jesus. Amém. Temos uma missão. Imprimir vida e não morte. Que
Que Deus te abençoe, que você possa transbordar vida para quem te encontrar. Boa semana.
Alpha e o Ômega, o início e o fim, és o Alfa